Olha, há ou não um avanço no que diz respeito à população trans do Brasil? Para conversar, então, a respeito desse assunto e explicar isso para a gente, Neon Cunha, ativista e fundadora da Casa Neon Cunha, está aqui conosco. Neon, muito obrigado aqui por atender o Jornal Nova Brasil. Heraldo, bom dia. Eu quem agradeço, à disposição de vocês. Neon, como é que está essa situação? Há algum avanço da sociedade em direção dessa situação social de respeito pelas pessoas, pelas suas escolhas, pela sua maneira de viver? Olha, Heraldo, eu acho que, bom, eu nasci, fui criada na ditadura, acompanhei a mudança socioeconômica e política do Brasil com muita propriedade, né? Eu começo em 82 em gabinete do prefeito em São Bernardo do Campo. A gente está falando de um período que tinha operações de extermínio, de perseguição, a criação do fenômeno a Geni, joga pedra na Geni, ela é boa de cuspir, etc, etc, etc. Se a gente olha de lá para cá, sim, nós temos um grande avanço a pensar a partir do meu processo, que é um marco histórico não só para o Brasil, mas para a população trans do mundo, que a gente tem essa autonomia hoje de retificação de nome e gênero nos cartórios, sem toda a burocracia jurídica e médica, né, clínico-médica, que exigia laudos. Eu acho que é isso também, né? A partir daí, é uma constituição de respeitabilidade, de visibilidade enquanto condição humana, né? Eu acho que isso, sim, tem muitos avanços. Por outro lado, também tem avanço dos opositores. A quantidade de projetos de lei anti-população trans, anti-vivências trans no Brasil, também cresce de forma alarmante, né? Lembrando que o Brasil continua sendo, pelo 14º ano consecutivo, o que mais assassina pessoas trans no mundo, conforme a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, a ANTRA, e o Transgender Europe também. Se a situação é difícil para os países ocidentais, há também alguma investigação, algum levantamento, algum estudo sobre os países do Oriente Médio, aonde tem até uma tal de polícia da moralidade? É mais difícil, né, Heraldo? A gente pensa, inclusive, que a gente tem que tocar numa seara muito, muito distinta da contemporaneidade, que é o papel das religiões, desde uma antiguidade, manter valores tão arcaicos. E eu digo para você que, inclusive, há uma grande discussão continental. Na África também é uma região que tem muitas questões anti-LGBTQIAPN+, principalmente com foco entre pessoas trans. Eu acho que é muito mais difícil quando você tem essas raízes de uma ideia de conservadorismo religioso, né? Porque conservador também tem esse princípio de direitos humanos, que é toda a vida deve ser preservada, cuidada e zelada. Esse é o papel do Estado, inclusive. Compreendo. Agora, posso entender então que extravasou a questão política e acabou também, vamos dizer assim, se espraiando para questões de ordem religiosas, de várias religiões do mundo? Ah, sim, algumas, como, por exemplo, a gente tem a matriz africana no Brasil, que é muito mais inclusiva, algumas igrejas evangélicas inclusivas, mas a gente vê, por exemplo, o posicionamento do Papa, que ora diz, olha, estamos por aqui, ora não estamos por aqui. Lembrando também que não é mais posicionamento exclusivamente religioso, é posicionamento religioso determinando projeção política, esse é fato. É uma ideia de controle social a partir de política com viés religiosos. Acho que esse é o maior fenômeno que a gente pode pensar na política do Brasil e do mundo contemporâneo, que as pessoas vão se valer de questões religiosas com os valores morais. Leon, a lei brasileira está mais rígida contra pessoas que cometem crimes de qualquer procedência contra uma pessoa trans? Sim, sim, a gente tem a ADOM, né, ação direta de omissão, por falta de uma legislação específica que equipara o crime de ódio às pessoas trans ao racismo. Dessa forma, assim, a questão é, o Brasil está estruturado, tem delegacias, DECRADs especializadas para essa população, tem essa capacitação, por exemplo, de boletins de ocorrência, onde as pessoas dizem assim, olha, eu sofri este crime com essa especificidade. Essa é ainda uma grande dificuldade, né? A gente consegue avançar. A gente não tem legislação própria, repito, mas a gente tem esse avanço que é associar o crime de ódio como racismo. Mas você não tem braço suficiente para dar conta da demanda. E mais do que isso, né, Heraldo? Uma coisa que a gente tem que pensar
muito bem ao longo da construção do Brasil, é que ele falha na educação igualitária, né? Então, muita gente não acessa a informação, é difícil, e em tempos em que o lacre da internet é mais importante que ter profundidade de entendimento dos assuntos, fica uma coisa bem difícil, inclusive, de convencer a população a aderir e ser agente responsável por esse processo. Ana Maria Bessa. Muito bom dia, Neon. Puxando o gancho aqui do que a gente está falando, né, em políticas públicas, queria te perguntar se existe algum avanço em pauta agora, ou uma expectativa para 2025 na sua avaliação. Existem muitas expectativas, né? A gente está pensando em 2025 no cenário político, a gente já tem pessoas como Duda Salabert, Érica Hilton, no plano federal. Nos estaduais, muita gente, eu faço um destaque aqui com muito louvor a Dani Balbi, no Rio de Janeiro, que é uma deputada federal. Eu acho que essa construção aponta para 2026, que vai ser o grande desafio da gente. A expectativa é que a gente tenha força nas câmaras municipais, a título da Amanda Pascoal aqui em São Paulo, que vem junto com o apoio da Érica Hilton, para fazer frente ao candidato mais eleito, que eu não vou citar o nome aqui, e que tem como pauta específica que se elege com propostas anti-pessoas trans, dizendo literalmente questões de uso de banheiro, provocação sobre direito de nome, sobre provocações mesmo, sobre direito de existência, né? Obrigado, então, a participação da Neon Cunha, que é ativista e fundadora da Casa Neon, conversando conosco, Brasil, a respeito então, dos avanços da legislação e da população trans do Brasil. Inclusive, dizendo agora há pouquinho que as leis ficaram mais rígidas contra pessoas que cometem qualquer tipo de crime ou de assédio contra pessoas trans. Sim, sim, a gente tem a ADOM, né, ação direta de omissão, por falta de uma legislação específica que equipara o crime de ódio às pessoas trans ao racismo. Dessa forma, assim, a questão... Agora, 8h27,